Tá, esse slide é um pouquinho assustador, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, como eu quero calcular coisas do tipo valor esperado de funções de variável aleatória. Eu vou usar isso porque lá na frente, quando eu falar de variância, eu vou precisar desse conceito de valor esperado de funções de variáveis aleatórias, tá? A gente viu até agora, então aqui eu tenho uma função qualquer g de x, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de funções. A minha função g de x, ela pode ser igual a vezes x mais b, tá? Isso aqui é uma função, né, da variável aleatória x, uma função que a gente chama de função afim. Outra função poderia ser log de x menos 12, digamos, tá? Outra função poderia ser x ao quadrado mais 3. Tá? Então, como eu vou mostrar eu vou falar de um teorema que vale para qualquer função de x, né? Então ele está dessa forma geral aqui. Ao invés de dizer qual é a função específica, eu vou denotar de forma abstrata e genérica. Serve qualquer função de x. Tá? Então eu vou escrever g de x, ao invés de dar uma cara para essa função. Né? Então a gente já viu o caso em que g é igual a x mais b. Esse foi o caso que a gente ilustrou aqui atrás. Tá? Era esse caso aqui. Mas, então, esse teorema, ele é mais geral. Ele me diz assim, eu posso calcular o valor esperado da variável aleatória, eu posso calcular o valor esperado também de qualquer função de variável aleatória. Aqui faltou o quê? Qualquer. Então, suponha que eu tenho uma função g, uma função qualquer de x. Então, se x é uma variável discreta, g de x também vai ser. Tá? Que esse x só pode assumir uma quantidade, digamos, finita de valores, e eu aplico uma função nesse x, essa função também vai poder assumir no máximo uma quantidade finita de valores. Tá? Então, g de x também vai ser discreto. E como é que eu calculo o valor esperado de g de x? Bom, eu calculo fazendo o somatório. Então, vamos lembrar o que era o valor de x. E o que é o valor esperado de x? É o somatório de x ponderado pelas somatório de todos os valores de x ponderados pelas suas probabilidades. Bom, o valor esperado de g de x, agora eu tenho uma função de x. Vai ser o somatório. Só que agora eu não vou mais somar todos os valores esperados, todos os valores possíveis de x. Eu vou somar todos os valores possíveis de g de x vezes p de x igual a x, tá? Então, ele é bem similar. A única coisa que muda é essa parte aqui de dentro. Aqui, para o valor esperado de x, eu somava os valores de x ponderados pelas suas probabilidades. Aqui, eu vou somar os valores de g de x, porque agora eu estou com uma função g de x, ponderados pelas probabilidades de cada um deles. Tá? Bom, e aí eu vou dizer o seguinte, né, que, por exemplo, se eu tomar o g de x como sendo x ao quadrado, então x ao quadrado é uma função de x, né, então eu posso aplicar esse teorema aqui para essa variável g. Então, eu vou obter o seguinte, ó, aplicando o teorema, eu vou ter E de g de x igual a E de x ao quadrado, que vai ser somatório de todos os valores possíveis de x. Aqui entra g de x, né? Então, quem é o g de x? Se g de x é x ao quadrado, g de x é x ao quadrado. Então, aqui vai entrar x ao quadrado, p de x igual a x. Tá? Então, a gente está vendo esse teorema aqui, porque lá na frente a gente vai precisar calcular um negócio que chama variância de x, que bom, a gente já falou sobre variância do ponto de vista amostral. Né? Lembra lá o que era a variância? A variância era 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado.
Então, essa aqui era a variância amostral. Mas existe, que a gente chamava de S2, né? Mas existe um conceito que é a variância teórica, né? Que é um pouquinho diferente disso, mas não muito. E essa variância de x, eu vou precisar, para calcular essa variância, eu vou precisar calcular quem é o valor esperado de x ao quadrado e subtrair pelo valor esperado de x ao quadrado. Então, lá na frente, eu vou precisar desse resultado aqui, né? Eu vou precisar estar familiarizado um pouco com essa notação e com o que isso significa, para conseguir calcular variância de variáveis aleatórias, tá? Bom, mas isso daqui é mais para adiante. Então, é só uma motivação, tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor esse conceito que é bem abstrato, né? Valor esperado de funções de variáveis aleatórias. Então, vamos voltar para aquele exemplo das otites. Então, só para relembrar, né? O x é o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. Então, suponha que a função massa de probabilidade, né, de x seja dado de novo, né, por essa tabelinha aqui. Então, a probabilidade x igual a zero é 0,129. A probabilidade x igual a 1 é 0,264. E assim sucessivamente. E a pergunta é, qual é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida? Tá? Essa é uma pergunta também que é bem abstrata, né? Ninguém vai se perguntar, né, putz, qual é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média que o meu filho pode ter durante os 2 primeiros anos de vida, né? A gente quer saber qual é o valor esperado do número de episódios, tá? Não do quadrado. Mas nessa questão aqui, a gente vai fazer o valor esperado do quadrado, tá? Do número de episódios. Isso não é a mesma coisa que pegar o valor esperado do número de episódios e depois derivar ao quadrado. Não é a mesma coisa. Talvez seja um pouco contraintuitivo, mas tem essa relação. Não vai ser a mesma coisa. A gente vai ver isso. Oi. Peraí, só um instantinho, pessoal. Desculpa, gente, minha filha estava com dúvida aqui no exercício de divisão da escola. Enfim, a gente dá aula dobrado, né? Ah, tá, vamos lá. Eu parei então no valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos 2 primeiros anos de vida. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. O valor esperado de x ao quadrado, eu tenho x, o número de episódios de otite. Então, x ao quadrado é o número de episódios de otite, é o quadrado do número de episódios de otite média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula, né, o valor esperado de x ao quadrado, é o somatório de x ao quadrado, p de x igual a x. Então, eu vou obter aqui x ao quadrado. Então, esse somatório aqui vai dar, deixa eu só escrever por extenso, vai ser cada um dos valores de x vai estar entre 0 e 6, e aqui vai ser x, p de x igual a x. Desculpa, faltou o quadrado aqui, que é de x ao quadrado, então aqui tem que ter quadrado. Então, isso aqui vai dar 0 ao quadrado, p de x igual a 0, mais 1 ao quadrado, p de x igual a 1, mais 2 ao quadrado, p de x igual a 2, mais 3 ao quadrado, p de x igual a 3,
mais 4 ao quadrado px igual a 4 mais 5 ao quadrado p de x igual a 5 mais 6 ao quadrado p de x igual a 6. Ufa! Bom, então, não confundir, tá, pessoal? É muito fácil confundir isso. Chegar aqui e colocar um quadrado, por exemplo, tá? Ou colocar um quadrado aqui, ou colocar quadrado nos dois. O quadrado, ele vem só no x que está do lado de fora, tá? Então, aqui os quadrados, eles estão vindo só do lado de fora da probabilidade. Tá bom? Então, é bem similar ao valor esperado que a gente tinha calculado antes, só que eu tenho que elevar ao quadrado. Então, vai ser o seguinte, eu vou elevar ao quadrado cada um desses termos, depois eu vou calcular o produto, e depois eu vou somar tudo, tá? Então, aqui, bom, essa parte vai dar zero, essa aqui vai dar p de x igual a 1, que é 0,26. 4 mais 2 ao quadrado, 4 vezes p de x igual a 2 é 0,271, mais 9 vezes p de x igual a 3, 0,185, mais 16 vezes 0,095, mais 25, que é o x o 5 ao quadrado, vezes 0,039, mais 36, que multiplica 0,017, tá? Ufa, então é só isso tudo, né? A única diferença aqui, só ressaltando, né, é o quadrado que aparece em cada termo, né? Em cada um dos x's. As probabilidades são as mesmas, tá? Elas não ficam ao quadrado nem nada do tipo. Então, se eu for fazer essa conta, vai dar esse valor aí, vai dar 6,12, tá? Então, o que acontece? O valor, a quantidade esperada de número do quadrado do número de episódios de otite média ao longo dos 2 primeiros anos de vida é 6,12. Tá? Então, vou colocar aqui 6,12. Aí eu só queria fazer o seguinte adendo. Né? Eu estava fazendo o seguinte, estava escrevendo E de x ao quadrado igual a 6,12. Aí, no item anterior, eu calculei E de x. E de x deu quanto? Deu... acho que eu calculei o E de x lá atrás. Foi aqui, 2,038. Né? Então, lá atrás eu tinha calculado o valor esperado de x e tinha achado, vou voltar aqui para mostrar para vocês, 2,038 por um valor esperado do número de episódios de otite média. Aí eu estava dizendo o seguinte, ó, o número esperado do quadrado, não, quadrado, como é que eu vou falar isso? O valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média não é pegar o valor esperado do número de episódios e elevar ao quadrado. Então, ó, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se você pegar o valor esperado de x e elevar ao quadrado, vou fazer essa conta aqui no R para poder mostrar para vocês. Eu já estava com outra sessão rodando. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 2,3038 elevado ao quadrado. Isso deu 4,15, tá? Aproximadamente. Nota que esse valor ele é diferente do 6,12 que eu calculei. Que eu calculei do valor esperado de x ao quadrado. Que é o que está aqui. E esse valor é o quê?
é E de x ao quadrado. Então, nota uma coisa que talvez a princípio seja contraintuitivo, né? O valor esperado do quadrado de uma variável aleatória é isso aqui. Isso aqui é o valor esperado do quadrado de x. É diferente do valor esperado de x elevado ao quadrado. Tá? Então, esse é um ponto que gera bastante confusão, na verdade. Às vezes a gente fala, calcula qual é o valor esperado do quadrado dessa variável aleatória. A pessoa vai lá, calcula o valor esperado da variável aleatória e eleva esse valor ao quadrado. Tá? Isso não é correto. Tá? Então, o ponto que eu queria frisar com vocês é que faz diferença esse valor esperado, esse quadrado está fora ou dentro do valor esperado. Tá? Então, não é a mesma coisa, o valor esperado de x ao quadrado e valor esperado de x ao quadrado. Tá? Ficou, pelo menos, tranquila como que faz a conta do valor esperado de x ao quadrado? Deu para acompanhar? Deu Então, para acompanhar, um pouquinho confuso, mas deu para acompanhar. pois é. É um pouco estranho porque fica meio difícil, né? Para justificar isso, normalmente, eu faço várias continhas provando e mostrando essas coisas, mas eu acho que para vocês, não sei, acho que não seria muito legal. O que eu quero tirar com esse exemplo é basicamente que essas duas coisas são diferentes. E, além disso, entender o processo mecânico de calcular o valor esperado da variável ao quadrado, que é só você pegar o x, elevar ao quadrado e manter todo o resto, como a gente fazia com o valor esperado. Porque quando a gente for falar de variância, aí a gente vai usar essas coisas. Mais precisamente aqui no final do slide, a variância vai ser definida como a diferença entre esse cara e esse aqui. Tá? Então, eles não vão ser sempre iguais, porque se eles forem sempre iguais, a variância daria sempre zero. Mas vamos ver isso com calma. Bom, a gente falou de valor esperado, né? Valor esperado a gente viu que é o que se espera que saia para a variável aleatória em média, né? A gente viu também que o valor esperado é uma média ponderada. Bom, nesse ponto, o valor esperado, ele é uma medida de posição, né? Uma medida numérica que resume a variável aleatória com um valor posicional, né? Da onde aquela variável está em média. Tá? Por exemplo, eu estou com o R aberto aqui, esse histograma, em média, eu estaria em 1. Né? Isso aqui é até legal, porque eu estava rodando coisa de pesquisa aqui, então já tem uns histogramas jogados aqui na tela. Deixa eu ver se eu acho um outro. Esse aqui. Então, olha, aqui eu tenho um histograma, né? Então, o valor da média desse histograma é alguma coisa aqui no meio. Né? Então, nesse sentido, o valor esperado, ele é ou a média, né? É uma medida de posição, que é uma medida numérica que diz, em média, aonde a minha variável está centrada. Tá? Esse zero aqui, essa linha aqui no zero, é porque isso aqui não é o valor esperado, não, é uma outra coisa. Tá? Eu só achei, de repente, dava para mostrar para vocês um exemplo de alguma coisa que já estava aqui na tela. Bom, mas a gente está interessado em falar agora sobre variância, que é uma medida de dispersão. É uma medida que, quanto maior ela for, né, mais alargada é a distribuição, né? Maior é o intervalo de valores onde eu vou observar aquela variável aleatória. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver duas variáveis aleatórias, aí eu vou representar aqui a densidade delas. Então, aqui, cada um desses quadradinhos aqui é um valor de densidade, é um ponto possível da variável aleatória. Eu vou copiar essa reta e vou passar para cá. Então, elas estão tortas, mas pelo menos elas estão tortas iguais. Então, aqui eu vou colocar os valores de x, aqui eu vou definir uma outra variável aleatória, y. Tá? Então, essa variável aqui eu vou colocar da seguinte forma. Né? Então, aqui está a densidade.
Densidade não, a função de massa de probabilidade. Ah, ficou bem zoado isso, cara. Pronto, agora os tracinhos estão melhores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um aqui bem alto. E os outros meio que tanto faz, eu vou botar só valores pequenos, tá? Então aqui eu tenho a função de densidade P de x. Aqui eu tenho a P de y. Então são duas variáveis aleatórias diferentes. Essa é a minha P de x, ela é bem fininha aqui no meio, né? Ela está bem espichada. Enquanto essa variável y, eu vou fazer ela assim. Tá? Então, aqui eu tenho a função de massa de probabilidade de y e aqui eu tenho a função de massa de probabilidade de x. Tá? Esses tracinhos aqui a gente vai considerar sempre os mesmos valores, digamos 1, 2 e assim sucessivamente. Tá? Aí o que acontece? Qual dessas duas variáveis tem mais variabilidade? Né? Essa, a x, ou a y? Bom, a resposta é a y, né? Porque aqui pode sair praticamente qualquer valor, né? Qualquer um desses valores de 1, 2 até esse último aqui, são valores plausíveis de sair. Então, ele vai variar bastante, né? O y vai poder sair literalmente qualquer valor de 1 até aqui no final. E para x? Bom, tudo bem, para x é possível que saia x igual a 1, é possível que saia x igual a 2. Mas, em geral, essas probabilidades são bem baixas, né? Porque aqui a altura está muito baixa. Então, para x, na maioria das vezes, eu vou observar esse valor aqui do meio, que deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Então, para essa variável aleatória x, eu vou observar 7 a maioria das vezes. Vez ou outra, eu vou observar 6 e 8 até 5 e 9, né? Mas esses outros valores aqui, eles já são bem mais raros de acontecer. Então, é porque a variável aleatória x tem menos variabilidade do que a variável aleatória y. Então, vou escrever assim, variância de x menor do que variância de y. Então, o que acontece? Existe esse conceito, que chama de variância, que mede a variabilidade, né, da sua variável aleatória. Gente me ligando de São Paulo. Pronto. Então, a gente vai ver agora qual é a definição dessa quantidade de variância, né? E ela está representada dessa maneira. Quanto maior a variância, né, maior é a variabilidade daquela variável aleatória. Tá? Todo mundo consegue ver que aqui y é a variável que tem mais variabilidade do que x? Dá para ver, né? Por essa questão, é porque aqui quase todos os valores são possíveis de ser, são bem plausíveis de serem observados, enquanto aqui tem vários valores que não são. Bom, então vamos lá, vamos para a definição. O que é a variância de x? Bom, a variância de x ela é definida como uma esperança de x menos de x ao quadrado, né? Então é esquisito, né? Tem uma esperança dentro da outra. É bem estranho. Mas vamos tentar interpretar o que isso aqui significa, né? Então a gente vai interpretar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou olhar para a parte mais interna da definição, que é essa diferença. Então, primeira coisa, x menos e de x. E de x é um número, né? A gente fez, por exemplo, aqui, no caso dos betas, cada um dos e de x, y, j e zl eram números. Então, isso aqui é um número qualquer. Eu posso chamar de A, digamos assim, tá? É um valor numérico.
Então, a primeira coisa a se notar é que, como x é variável aleatória, x menos esse número aqui também é uma variável aleatória. Bom, a gente pode interpretar essa diferença como a distância com sinal, o que é meio esquisito. O que é isso, a distância com sinal? Se eu perguntar para você, qual é a distância entre 2 e 5? Bom, a distância entre 2 e 5 é 3. Bom, a distância com sinal, né, então, e eu represento assim, né, a distância entre 2 e 5 é o módulo da diferença, tá? 5 menos 2. Então, esse módulo aqui vai dar módulo de 3, que é 3. Tá? E isso aqui é a distância do 5 para 2, a distância do 2 para o 5 vai ser a mesma coisa, que vai dar módulo de menos 3, que é 3, tá? Então, esse é o conceito de distância. Distância é o módulo da diferença. A diferença pode ser vista como distância com o sinal, né? Como assim? Se eu tiver aqui o 2 e aqui o 5. Então, 5 menos 2 é 3. Então, a distância daqui para cá é 3. A distância com o sinal. A distância com o sinal daqui para cá é 2 menos 5, que é menos 3. Tá? Então, eu posso interpretar a diferença como a distância com o sinal entre x e a sua média. Tá? Então, se eu pegar o x menos e de x e elevar ao quadrado, isso aqui vai ser o quadrado da distância. Tá? Então, o que acontece? Essa parte mais interna, aqui, é o quadrado da distância entre x e o seu valor esperado. Tá? Então, vamos ver. Essa é a parte mais interna. Então, o que eu escrevi até agora com vocês foi o x menos e de x ao quadrado. Tá? Ah, ficou estranho. Tá bom? Então, isso aqui é a distância entre x e o seu valor esperado ao quadrado. No gráfico, como é que eu vejo isso? No gráfico, eu tenho aqui está o e de x, e aqui está, aqui em algum lugar, digamos aqui, vai estar o e de y. Então, aqui eu tenho as distâncias entre cada ponto e a sua média. Então, a distância entre esse ponto, 7, e a média é 0. A distância entre esse ponto e a média é 1. A distância entre esse e esse é 6. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho as distâncias ao quadrado. Bom, agora eu vou calcular a média, o valor médio dessas distâncias ao quadrado, né? Em que essa média ela é ponderada pelas probabilidades de cada valor sair. Então, o que acontece? Aqui, né, a distância média, ou a distância média, ou a distância ao quadrado, né, média dos valores de x e o seu valor esperado são baixos. Por quê? Porque a maioria dos valores de x vão estar aqui, ó, nessa região. Ou vão ser esse ou esse. Tá? Na maior parte dos casos. É claro que é aleatório, né? Então, mas, assim, se você for fazer o experimento várias vezes, as distâncias de x para o seu centro vão ser bem menores, em média, do que as distâncias de y para o seu centro. Porque y, às vezes, vai vir um y que, às vezes, você vai observar um y aqui, às vezes, você vai observar um y aqui, ou aqui, ou aqui. Enquanto que no x, não. No x, a maioria das vezes, o x vai cair aqui. Porque esses outros valores são pouco prováveis. Então, aqui, o que eu espero para a distância ao quadrado entre x e o seu centro vai ser bem menor do que eu espero para a distância ao quadrado de y até o seu centro. Tá? Então, nesse sentido, é que a variância representa variabilidade, porque ela está olhando para qual é a média da distância ao quadrado entre x
e a sua média, né? Ou entre x e o seu valor central, tá? Bom, e aí é possível, né, a gente mostrar que a variância de x pode ser escrita como o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado, tá? Então, são duas formas de escrever. Ou eu posso escrever assim, tá? Tem um quadrado aqui dentro que não é. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim, tanto faz. E essas duas coisas são iguais, tá? Essas duas expressões, apesar de estar escrito diferente, elas sempre vão retornar o mesmo valor, tá? Então, eu tenho essas duas formas de calcular a variância. Ou calculo assim, ou calculo assim, tá? Essa daqui de cima é mais fácil de fazer conta, assim, do que assim. Mas essa daqui eu não tenho muita interpretação. Quando eu olho para ela, não sei interpretar muito bem por que que isso representa uma variância. Para interpretar, eu gosto de usar essa daqui, para entender que a variância é o que se espera para o quadrado da distância entre x e o seu centro. Enquanto que para fazer a conta, eu prefiro usar essa definição aqui. Como as duas são iguais, né? Tanto faz. Aí eu vou usar uma e a outra também. Mas então, a variância, ela não seria, de certa forma, não específica, né? Porque quando a gente fala de uma coisa variável, a gente está dizendo ela é variável a partir de um ponto. Só que como o Hum, x pode ser qualquer ponto ali, não seria algo assim, não tão útil, né? Eu entendo, tipo assim, qual... Entendeu o que eu quis dizer? entendi. Eu acho que eu entendi. Porque quando você está falando assim, o x eu não sei qual é o valor de x. Então pode ser que o x esteja muito perto do 7, mas também pode ser que ele esteja muito longe, né? Enquanto que no y É, também. Só que a probabilidade do y estar mais longe do centro é maior do que a probabilidade do x estar mais longe, do que o x estar na mesma distância do centro. tipo, para mim, eu tô vendo aí, né? Cada traço, né? Cada linha reta que você traçou no gráfico, no eixo X, né? Ou no eixo Y, Uhum. seria um X ou um Y. Então, tipo, ele não seria um número específico, entende? O X não seria uma constante. Então, tipo, eu teria que comparar dado a dado, de certa forma, que eu tô dizendo. X a X. Cada variância de X, cada número teria uma variância, entendeu? Entendi mais ou menos. Assim, é um pouquinho esquisito, é porque aqui a gente não tem muito tempo para explicar assim com minúcias o que está acontecendo. Talvez assim de forma mais intuitiva, um jeito que você pode pensar é em termos de probabilidade, porque você não sabe qual o valor que x vai assumir no fim das contas. Mas a minha questão ao comparar as variâncias é que a probabilidade de que x esteja mais distante do seu centro do que y está, né, a mesma distância do seu centro, a probabilidade do x estar mais distante de 7 é menor do que a probabilidade de y estar a mesma distância de 7. Então, por exemplo, aqui, da distância entre x e 7, né, ser, digamos, igual a 5, vai ser menor do que a probabilidade de y menos 7 igual a 5, né? Ou seja, a chance da distância entre x e 7 ser igual a 5, que é um valor alto aqui para esse range aqui de valores, vai ser menor do que a probabilidade do y estar a uma distância de 5 do seu centro, que também é o 7, ou algo bem próximo de 7. Então, a questão é essa, a questão é que a probabilidade de x
está bem distante do centro, vai ser menor do que a probabilidade do y estar àquela mesma distância do centro. É basicamente isso que a variância indica. Ela vai indicar que, como se a variância de x é menor que a variância de y, ela vai estar indicando que essa probabilidade em x é menor do que essa mesma probabilidade mais medida em y. Não sei se fez sentido. Eu acho que eu entendi. Eu só fiquei confuso. É menor mesmo, nesse caso? Não seria o X, ele. É porque o X ele é muito mais perto, né? Tem muito mais chance de dar 7 do que Ah, o sim, Y, mas é que o né? 5 está aqui, ó. 7 mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, estaria aqui. Então, o que eu estou olhando é para esse ponto e esse ponto. A soma dos dois são essa probabilidade aqui. Aqui no 5 já é bem maior, né? Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria essa altura mais essa altura aqui, que é bem maior do que essa altura mais essa altura. Tudo bem? Tudo bem. Agora já Isso só entendi. funciona porque o 5, aqui nesse exemplo, o 5 é um valor que está distante do centro, pelo desenho mesmo do gráfico, né? Mas dependendo de outras variáveis aleatórias, talvez o 5 não seja, esse valor numérico 5, não represente valores muito distantes do centro, né? Tipo, se o centro for 10 milhões, você variar 10 milhões mais 5 ou menos 5 é bem próximo, né? Vai depender da ordem de magnitude. Mas a questão é essa: se você pegar pontos muito distantes do centro, né, quando a variância é pequena, esses pontos têm pouca probabilidade. Quando a variância é grande, esses pontos que estão muito longe do centro têm probabilidade mais alta. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado, professor. De nada. E aí eu só queria frisar o seguinte: a gente viu lá na primeira parte do curso que tinha uma quantidade que chamava S2, né, que era a variância amostral. Quem era a variância amostral? Ele era definido como 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado, né, onde ia de 1 até n, em que aí tinha algumas diferenças, né? A diferença básica é que esses x's aqui eram uma amostra. Então, você tinha uma amostra x1 até xn. E vamos ver se não é o mesmo espírito, né, que compara essa medida, que é uma medida amostral, com essa medida aqui, que é uma medida teórica populacional. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho, como é o somatório indo de 1 até n dividido por, aqui no caso acaba sendo n menos 1, então é quase uma média. Então, essa parte, como eu estou somando n termos e dividindo por n menos 1, se esse n for muito grande, por exemplo, 10 milhões, você pegar, somar 10 milhões de termos e dividir por 10 milhões menos 1, ou dividir por 10 milhões, não vai mudar muita coisa, vai ser bem parecido. Então, isso aqui pode ser visto, essa parte externa pode ser vista como média, entre aspas. Então, você tem a média do quadrado das distâncias entre x e a sua média. Só que essas médias que eu estou falando aqui, eu estou falando média, aqui eu estou falando média, essas médias são médias amostrais, que é você somar todo mundo e dividir por n. Aqui, a única coisa que muda é que as médias não são mais amostrais, são médias teóricas populacionais, ou valores esperados. O valor esperado é isso, o valor esperado é uma média teórica populacional. Mas é a mesma interpretação. Aqui, ó, é média de x, dos valores de x, menos a sua média ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, ó, média dos valores de x menos a sua média ao quadrado. Então, a única coisa que muda é que a versão populacional, ela vai usar os conceitos populacionais. O conceito populacional de média aritmética, é a média populacional ou o valor esperado ou esperança, que é denotado por esse Ezinho. Então, aqui é só trocar. Onde vinha média populacional, onde vinha aqui média aritmética, eu troco por média populacional. Então, é o mesmo conceito, é aquele conceito que a gente já tinha visto antes para variância, mas agora ele está sendo aplicado
com respeito às suas esperanças teóricas, né, as esperanças do modelo de probabilidade. Então, é tudo análogo. Tá? Então, essa variância ela vai ter praticamente as mesmas propriedades e vai ter as mesmas finalidades da variância amostral. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente poder ir concluindo a aula. Então, a gente tem o seguinte, ó. Naquele exemplo 1, que era o exemplo da otite, né, dos casos de otite média, eu tinha calculado o valor esperado de x ao quadrado igual a 6,12. Aí eu até anotei aqui. E de x, que é o valor esperado de x, né, deu 2,038. Então, o que acontece? Se eu tiver que calcular a variância de x, então eu falei com vocês o seguinte, a variância de x pode ser escrita como... Peraí. Onde é que eu anotei isso? Aqui. A variância de x pode ser escrita dessa maneira aqui. Como o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Então, seria esse valor menos o valor esperado de x, que é isso, ao quadrado. Então, olha o que deu a variância. A variância deu esse valor, 2,046556, tá? Então, a gente já viu como calcula a variância naquele exemplo mais prático, né, dos casos de otite média, tá? Então, o meu ponto era o seguinte, apesar de você olhar para cá e falar, pô, o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite, isso é uma coisa mega abstrata, né? Quando que eu vou estar interessado no valor esperado do quadrado do número de episódios? Eu quero saber o do número de episódios. Mas essa etapa de calcular o valor esperado do quadrado, ela é usada dentro do cálculo da variância. E o cálculo da variância é importante, porque ele permite dizer se existe uma variabilidade muito grande esperada para o número de episódios de otite média. Se essa variância for muito grande, quer dizer que você pode ter tanto crianças com nenhum caso, ou pouquíssimos casos de otite média nos primeiros 2 anos, como você também pode ter crianças que tenham muitos casos, né? Então, nesse sentido, a variância é algo mais palpável, né, e de maior importância prática, né? E o valor esperado do quadrado, que é essa coisa meio esquisita, ela se torna importante como uma etapa intermediária, né, para o cálculo da variância. E aí a variância que vai estar informando, será que é muito provável ouvir crianças com com números muito altos de episódios de otite média, ou muito baixos? Ou será que se a variância for baixa, quer dizer que esse número de casos vai estar bem concentrado aí em torno da média, tá? Então, vamos ver um exemplo. Eu acho que a gente pode fechar essa parte, e aí na aula que vem eu concluo esperança e variância. Então, vamos ver a variância do modelo Bernoulli, tá? Então, porque a gente viu como calcula naquele caso da otite, né? E é sempre interessante a gente justificar as variâncias, o cálculo das variâncias, das variáveis aleatórias que a gente está trabalhando. Então, vamos supor agora que x tem distribuição Bernoulli. Tá? Então, de novo, né? Se x tem distribuição Bernoulli-P, isso implica que a probabilidade de x igual a 1 é P, e a probabilidade de x igual a 0 é o complementar, né? É 1 menos P. Então, vamos calcular a variância de x. Quem é var de x? Var de x usando essa fórmula aqui, que ela é mais fácil, né, de fazer conta. E de x ao quadrado menos E de x elevado ao quadrado. Tá? Bom, aí a gente já tinha feito a conta do valor esperado de x. A gente já viu que isso dava P, lá no início da aula. Então, isso aqui vai dar E de x ao quadrado menos P ao quadrado. Bom, e quem é E de x ao quadrado? Bom, o valor esperado de x ao quadrado ele é definido como
cada um dos valores possíveis ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Vai dar cada um dos valores possíveis ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado vezes alguma coisa, mais 0 ao quadrado vezes alguma outra coisa. Então, que coisa é essa? 1 ao quadrado vezes p de x igual a 1, né? Lembrando que o quadrado ele sempre vem do lado de fora, né, da probabilidade, e aqui é p de x igual a 0. Né? Bom, e aqui faltou o p ao quadrado, que era a parte que eu já tinha feito antes. Então, vamos lá. Então, beleza, essa parte que está aqui. Agora, vamos calcular essa parte. Aqui deu 0 ao quadrado vezes qualquer coisa dá 0. E essa parte aqui de cima dá p de x igual a 1. Bom, quem é p de x igual a 1? Na Bernoulli é 1. Não, desculpa, é p. Então, vai dar p menos p quadrado. Bom, agora, colocando p em evidência, isso aqui vai dar p. Você tem p aqui e p ao quadrado aqui. Então, vou colocar em evidência, vai dar p que multiplica 1 menos p. Não é isso? Colocar em evidência é fazer o contrário dessa propriedade distributiva. Tá? Então, eu vejo que tem p dos dois lados, coloco p em evidência, vai sobrar vezes 1 menos p. Tá? Então, ó, isso aqui justifica a fórmula. Variância da Bernoulli é p vezes 1 menos p. Tá? Para qualquer Bernoulli p, vale essa relação. Bom, e aí, né, só para terminar a parte de variância, e depois a gente volta na aula que vem falando sobre desvio padrão. Então, existe uma tabelinha, tá? Aqui é variância. Então, existe uma tabelinha, né? Para qualquer distribuição de probabilidade, a gente vai ter associada um valor esperado e uma variância, tá? Então, na Bernoulli, a gente fez todas as contas. A gente viu, na Bernoulli P, o valor esperado de x era P, que a gente fez a conta, e a gente acabou de fazer a conta da variância. Então, deu P, 1 menos P. Na binomial, a gente fez o seguinte. Na binomial NP, a gente argumentou intuitivamente por que o valor esperado da binomial deve ser igual a NP. Eu mostrei para vocês a fórmula, só coloquei para vocês aqui no slide. A fórmula a forma de provar que o valor esperado de x na binomial vai dar n vezes p, mas não mostrei. E ficou faltando a parte da variância de x. Se o valor esperado já é um pouquinho complicado de fazer, a variância é mais complicada ainda. Então, também não vou fazer. Tá? E essa variância, enfim, lá na frente, depois a gente pode pensar em uma justificativa do porquê que dá NP 1 menos P. Mas eu vou assumir isso como verdade, tá? Então, o que acontece? O valor esperado da binomial é n, que é o número de tentativas, vezes a probabilidade de sucesso, e a variância é n vezes a variância da Bernoulli. Então, dá n vezes p, que multiplica 1 menos p. E aí faltou só o finalzinho, que é a Poisson. A Poisson foi outro modelo discreto que a gente viu. Existem outros, mas a gente só viu esses três. Bom, na Poisson, a gente já viu que o valor esperado da Poisson lambda é o próprio lambda, e a gente também pode mostrar que a variância da Poisson dá lambda também, tá? Que a gente não vai demonstrar aqui, né? A gente nem demonstrou que o valor esperado dá lambda, a variância, então, é mais difícil, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, é que cada família de variáveis aleatórias, né, essa é uma família de variáveis aleatórias, essa é outra família, essa é outra família. Então, cada família tem a sua própria forma, né, tem a sua própria expressão, a sua própria esperança. Né? E essas fórmulas, elas variam de acordo com o modelo probabilístico que você está tomando. Tá? A forma geral de cálculo é sempre a mesma. O valor esperado de x sempre é somatório, x variando em todos os seus valores possíveis, de x vezes p de x igual a x. Só que como cada variável tem o seu próprio, né, a Bernoulli tem a sua própria PMF, a binomial também tem a sua própria PMF,
e a Poisson também, e até o seu conjunto de valores possíveis de ser assumido também muda, então as esperanças vão mudar para cada modelo. Tá? Então aqui é só uma tabelinha das esperanças e variâncias dos modelos discretos que a gente viu e a gente deve usar em alguns momentos do curso. Tá? Eu acho que a gente mais usa são esses valores esperados aqui. Esse aqui a gente talvez vai usar lá na frente e a gente vai usar bastante esses dois. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Mas fiquem à vontade se vocês precisarem sair, que faltam só 5 minutos para as 10. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tenho não, professor. Não? Ah, Bom, mentira, tem uma assim. Nossas provas, eu sei que é só no final do período, mas estava pensando nisso. Vão ser parecidas com as listas? sim, sim. A ideia é serem parecidos. O que vai mudar é o tempo de resolução e porque nas listas vocês podem fazer ao longo da semana toda, né? E a prova não. E a prova vai ser o conteúdo todo, né? A lista é bem direta, vai ser a lista sobre esse assunto. A prova não, a prova vai cair por qualquer coisa que a gente falar. Esse é um pouco chato, né? Mas pelo menos vocês têm as listas de exercícios sendo feitas ao longo do curso, né? Eu acho que isso já ajuda. E vai contar a nota máxima também, então também. Vai ter uma lista dessa matéria Vai, eu já coloquei, inclusive, dessa matéria qual? agora. Essa. Vai aparecer sim em algumas listas. Eu não sei se vai ter uma lista específica só de valor esperado e variância. Isso eu já não sei. Mas pelo menos vai aparecer em algum ponto. Tudo bem. Beleza? Ô, professor, Bom, então, pode falar. será que você pode adiar a entrega dessa lista? Dessa de agora, que é para amanhã? É. Por quê? Cara, porque eu tô estudando pra prova, né? E aí eu vou ter uma prova hoje e na quinta. E eu não consegui fazer final de semana. Eu queria saber se eu poderia adiar até quinta ou sexta, assim, pra tentar fazer com mais calma. Se não, tudo bem, eu posso fazer, tipo assim, eu tô programado pra fazer hoje ou amanhã, mas não tem problema, se der. Só se der mesmo. Tá, eu posso pensar, mas assim, eu não sei, porque eu quero pelo menos já liberar a próxima lista na quarta-feira, porque aí vocês podem fazer, né, com calma. Não, sim, Mas sim. eu vejo, qualquer coisa, se eu mudar, eu mando um e-mail para vocês antes. Tá bom. Beleza? Obrigado por tudo. Valeu. Tá. Bom, então é isso, pessoal. Falou. A Valeu, gente se professor. vê Bom semana dia, que bom vem. trabalho. Obrigado Falou. pela aula. Boas aulas aí, pessoal. Valeu.